Meu nome é Isabela Ariane Bujato, eu sou aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFES. Por conta da disciplina de Psicologia Política, ministrada pela professora Márcia Presotti, bato um papo com Evanildo Barbosa da Silva, que é um dos autores do livro organizado por Marcos Brose, Metodologia Participativa, uma introdução a 29 instrumentos. Evanildo fala um pouquinho em um dos capítulos a respeito do orçamento participativo no Brasil. Vamos conhecer então um pouquinho mais sobre a trajetória do nosso entrevistado. Evanildo Barbosa da Silva possui graduação em licenciatura em História, além da graduação em bacharelado em História, ambas pela Universidade Federal do Paraíba. Possui também mestrado em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal do Pernambuco, bem como doutorado na mesma área, Desenvolvimento Urbano, pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, Evanildo trabalha como diretor nacional da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE. Evanildo tem experiência vasta na área de planejamento e gestão urbana, com ênfase em governança democrática, arranjos institucionais participativos, cultura política e também políticas públicas pelo direito à cidade. Então vamos às perguntas. Primeiro questionamento feito ao Evanildo diz respeito à relação legislativo-executivo. Primeira pergunta. Evanildo, como você enxerga a relação do legislativo quanto à implementação de orçamentos participativos nos municípios? O segundo questionamento leva em consideração os momentos de inserção do orçamento participativo em um município. Momentos estes que você, Evanildo, elencou no seu capítulo a respeito de orçamento participativo no Brasil. Você traz para a gente esses momentos, que são a formulação de propostas, depois a elaboração do orçamento, em seguida o acompanhamento e a execução do mesmo e, por fim, o monitoramento. Nesse sentido, fazemos então o nosso segundo questionamento. Dentre esses momentos de inserção do OP em municípios, qual deles você considera o mais complicado de ser consolidado de forma efetiva e eficaz? E por quê? Temos então o nosso terceiro e último questionamento, que gira em torno da atual conjuntura política do Brasil. Você acredita, Evanildo, que instrumentos de participação como o orçamento participativo podem vir a ser afetados de alguma forma diante desta atual conjuntura política do Brasil? Olá, Isabela, todo o pessoal da pesquisa. Vou tentar responder aqui as vossas questões. Bom, em primeiro lugar, vocês perguntam como enxergo a relação do legislativo quanto à implementação de orçamento participativo nos municípios. Eu penso o seguinte, que em geral a relação entre o legislativo e o executivo é determinada, ou seja, vem sendo determinada pela hegemonia do executivo sobre o legislativo. É um fenômeno próprio da política partidária que se realiza em situações de acordos, negociações, ajustes que visam a garantir uma maioria para que o prefeito ou a prefeita, possa aprovar projetos, etc. Então, é um fenômeno que nasce antes, e tem a ver com essa engenharia pré-eleitoral, com a definição de coligações, com os acordos entre partidos coligados, etc. Por exemplo, quando da formatação do governo eleito, então tem sempre aquela situação de disputa por cargos, uma divisão das secretarias entre os partidos que compuseram a base da eleição. Então essa relação se consolida a partir daí, de modo que se o município adotar, por alguma razão, um instrumento como o OP, ou se já tiver no seu radar, uma continuidade de uma gestão no estilo participativo, onde o instrumento do OP possa ser mais um,
A relação do legislativo sobre esse instrumento vai refletir muito desse acordo prévio, né? Ainda que o papel de vereadores opositores seja mesmo de questionar e problematizar os limites da ação do poder público. Mas, em geral, o que passa a ocorrer é uma espécie de colaboração daqueles membros do legislativo que compõem a base do governo, do novo governo, para com esses processos participativos, ou supostamente participativos. Municípios que adotaram o OP como instrumento participativo abriram muito espaço para a ação de vereadores. Isso foi de uma simples composição de mesa durante as plenárias, até mesmo o estabelecimento de uma espécie de cota para as demandas oriundas de áreas de influência desse ou daquele vereador. Então, a relação entre o legislativo e instrumentos como o OP, né, ou seja, e o executivo, né, porque os instrumentos geralmente estão aí, tem essa trajetória, tem essa integração, e em geral é uma integração maléfica, né, do ponto de vista das expectativas de fato de termos um instrumento participativo, transparente, né, autônomo. Então é um pouco das minhas percepções. Em relação à segunda pergunta, que é, dentre os momentos de inserção do OP em um município, né, formulação de propostas, elaboração do orçamento, acompanhamento e execução de orçamento e monitoramento, vocês perguntam qual deles eu considero mais complicado de ser, de fato, consolidado de forma efetiva e eficaz, e por quê? Bom, eu acho o seguinte, que os processos mais complicados dentro desse ciclo que vocês sugerem, nasce antes mesmo do orçamento participativo se construir um instrumento, ou mesmo desses ciclos elencados na sua pergunta acima. Eu cito especialmente a limitação sobre a localização do instrumento orçamento participativo no sistema de governança do município. Em geral, esse instrumento assume uma posição secundária na engenharia administrativa, quando deveria ser o centro de apoio a processos prévios de diagnóstico sobre as áreas de maior vulnerabilidade social, já que, do meu ponto de vista, a população, quando participa do OP, ela presta um verdadeiro serviço técnico qualificado ao apresentar à gestão pública e à sociedade, ao mesmo tempo, onde estão as demandas e que tipo de restrição ou de restrições aos direitos sociais o ente público vem impondo à população. Então, é um processo anterior, né? Tem a ver com a localização do OP no sistema de governança e também a posição que ele assume nessa engenharia administrativa. O OP não é, e nem creio que um dia pudesse vir a ser mecanismo subsidiário de planejamento urbano municipal, porque ele lida com as situações imediatas que exigem respostas no tempo urgente, né? A população vai lá, identifica qual é a violação, qual é o direito negado no seu bairro, na sua rua, e oferece à gestão pública condições para ela se orientar e realizar aquela demanda, né? Então é o tempo urgente. Já o planejamento, né, como tal, ele pede uma visão de futuro, exige que se pense coletivamente sobre os rumos do município para os próximos 10 anos, por exemplo, no caso do plano diretor, e principalmente sobre o que se pretende oferecer às gerações vindouras. Como, para mim, o OP não é nada disso, ele, portanto, colabora no sentido de apontar no hoje o que vem sendo historicamente preterido ao povo, e é nisso que eu acho que ele cumpre uma de suas muitas missões importantes. Agora, quanto aos dilemas dentro do ciclo de um orçamento participativo, a experiência mostrou que o mais complexo diz respeito às amarras técnicas e burocráticas incrustadas na máquina pública, né? Que, em geral, pensando como ciclo, né, após receber de forma democrática e participativa uma luxuosa contribuição da população sobre demandas
que resultam do ciclo de elaboração e eleição de propostas, né, ou de prioridades, essa mesma população tem que aguardar ansiosamente que a implementação da ação se realize, muitas das vezes sequer sendo efetivamente atendida. Então tem um hiato aí, né, entre esse processo de oferecer a demanda, né, a prioridade e a resolução dessa demanda, né. Eu conheço experiências de OP que não conseguiu implementar a maior parte das demandas apontadas, principalmente porque o poder público e sua máquina paquidérmica não se antecipou e nem se mobilizou internamente os meios para que uma obra, por exemplo, viesse a ser contratada, executada no prazo e ou mesmo atendida. Ou seja, a máquina pública foi lá, deu início ao ciclo, mas não se preparou para ele, né? Isso me diz que o instrumento OP, nesse caso, tem mais o perfil de uma iniciativa populista do que exatamente do estabelecimento de uma cultura política que diminua a distância entre o poder público e a sociedade ou que amplie a participação social no controle público. Por fim, vocês perguntam, né, conjecturam que, diante da atual conjuntura política no Brasil, e me pergunta o que eu acho que um instrumento de participação como OP pode vir a ser afetado de alguma forma. Então, é o seguinte, na verdade, eu parei de acompanhar o virtuosismo das experiências de OP no país. Me surpreendi, inclusive, com o interesse de vocês por esse mecanismo que foi tão importante, né, para as nossas experiências democráticas no plano local, mas que parece não ter o mesmo espaço nem a mesma vitalidade na cena pública atual. Bom, principalmente porque uma verdadeira onda neoliberal passou a tomar conta das gestões públicas e, com o golpe que estamos vivendo, tende a se agravar ainda mais. Basta ver que os conselhos de direito já não cumprem sua função há anos. De outro lado, as conferências passaram do entusiasmo da participação para o fardo da obrigação, pois os municípios só as realizam mediante a obrigatoriedade, né, como é no caso, para acessar algum projeto, alguma verba federal. O mesmo que ocorre também em relação aos conselhos municipais, né? Eles só são implantados e só é dado posse aos seus membros quando tem uma possibilidade de se conquistar alguma receita, alguma grana específica de algum programa federal que obriga que o município constitua aquele instrumento, né? Bom, de um modo geral, tem vários estudos que estão dando conta de uma crise da chamada institucionalidade democrática, né? Que tem a ver com esse processo de participação e que visivelmente hoje, né, o atual governo federal se encarregou de afundar, né, os conselhos nacionais. Eu mesmo era membro do Conselho Nacional das Cidades, né? Bom, simplesmente o conselho foi destituído, não tem mais reunião, não tem mais nada, né? E também a Conferência Nacional das Cidades, que era para estar se realizando, não tem sequer horizonte para ela, né? Bom, então, em síntese, o governo federal vem desmontando esses processos, esses instrumentos, está desmontando as políticas públicas que foram criadas, né, sob a égide da participação, e em seu lugar deu início a um amplo processo de privatização dos serviços públicos essenciais, né, em várias áreas, né? Também vem desregulamentando vários arcabouços jurídicos que deram substratos, né, a processos participativos na gestão pública, que garantiam que os direitos estivessem regulamentados. Enfim, uma verdadeira devassa na dimensão pública dos direitos e do papel do Estado, né? Bom, cabe à sociedade organizada evitar o desastre final, algo que, por ora, me parece longe de ser evitado, apesar das muitas lutas de resistência pipocando no país inteiro, né? Mas eu acho que o OP não se abala com essa crise de hoje, né? Por uma razão óbvia, né? Ele já vem sendo abalado antes dela, ele já estava abalado antes dela, né? Dado que as gestões municipais deram uma verdadeira guinada à direita durante essa década. É isso. Qualquer coisa,
disponham, apesar dos meus limites, mas estou aqui. Obrigado.